Olá! Olá, E aí, e aí, tudo bem? Tá me ouvindo bem ou não? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Tô. Tô testando Show! esse fone aqui novo. E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem? Empolgada aí pra mais uma live, uma interação. E agora, Uma de pra mim, a hoje. internet tá um pouco... Será que é a minha Tá internet ou é a ruim? tua? Super bem ou será que não? Senão eu vou tirar aqui do Wi-Fi. Vê se melhorou. Acho que melhorou. Melhorou sim. Então, como é que vai E ser o aí, nosso gente, tema? pois é, nós vamos falar sobre proposta comercial, propostas comerciais, como fazer propostas comerciais para quem quer trabalhar com facilitação visual. Então, a ideia é a gente explicar um pouco como a gente faz. Pera aí, que eu acho que tá meio ruim aqui. Vou tentar entrar aqui pra perto do Wi-Fi. Se a gente quiserem ir perguntando alguma coisa no chat do que vocês gostariam de saber sobre proposta comercial em relação ao serviço de facilitação visual, que é o que a gente vai falar hoje na live. A gente vai contar um pouco da experiência que a gente teve, como a gente gosta de trabalhar. E aí, agora tá bom, né? Aham, tá ótimo. Show. Então, vamos começar falando aí um pouquinho, né, de o que que é a proposta comercial, assim, para Sim, as pessoas pois é. entenderem. É até legal que na semana passada a gente fez uma live, né, um vídeo contando sobre briefing. E aí algumas pessoas estavam com essa dúvida também, né? Qual é a diferença do briefing para a proposta comercial? E a proposta comercial ela vem antes do briefing, né? Assim que a gente faz. A gente primeiro o cliente entra em contato porque tem interesse de fazer um trabalho de facilitação visual e aí a gente junto com o cliente entende esse escopo inicial, né? Então são várias perguntas também que a gente tem para ir entendendo qual é a demanda e aí a gente precifica, faz um documento. A gente gosta de trabalhar com um documento num Word mesmo. Na verdade, a gente usa o Google Drive, porque fica tudo compartilhado, é mais fácil para nós. E aí descreve tudo que vai ser feito e envia então para o cliente. E aí depois que ele aprova é que a gente vai para a etapa de briefing, né? Então é legal ter Que essa maneiro. diferença. Falou um pouco de diferença já de briefing, né, na outra live que a gente fez, mas ele também tem uma certa diferença em relação a contratos, né? Ele não é um Sim. contrato. Pois exatamente. A gente não faz uma proposta com cláusulas e coisas assim, né? Então a gente gosta de deixar bem claro o que está incluso e o que não está incluso nesse trabalho, tentando deixar de uma maneira leve, né? Então também não é para ser aquela cara de linguagem de advogado, nem nada desse gênero, né? É uma coisa como se a gente realmente estivesse conversando, como se estivesse escrevendo um e-mail com todas as informações que são importantes para o cliente saber sobre esse trabalho da facilitação visual, né? Sim, perfeito. Eu acho que é, é, é legal a galera entender, né, em relação a essa questão de contrato, que o objetivo principal é que as pessoas que estão lendo aquilo entendam, né? O contrato acaba Isso. não tendo esse lugar e aí por isso a gente opta até por fazer isso, né? Acho que é bem legal. E até esse nome eu gosto bastante, assim, às vezes o cliente pede um orçamento, eu acho que o orçamento acaba te levando para uma coisa muito numérica, né? E eu acho que a proposta vem muito desse lugar de uma sugestão de escopo. Olha,
do que a gente conversou, o que eu entendi que a gente pode te oferecer é isso aqui, o que que tu acha, né? Então, eu acho que mantém também o relacionamento aberto para que o cliente possa dizer, ao invés de fazer, então, 2 dias, vamos fazer um, ou ao invés de fazer 2, vamos fazer 5, 5 painéis, 10 painéis, enfim, isso eu acho também legal de tu ter uma relação, assim, bem próxima com o teu cliente, até porque o que eu tenho visto, né, e que a gente conversa bastante, eu e o Lucas, é que a facilitação visual, ela é uma temática, né? Ela é um serviço que é muito novo. Então, é necessário ter uma relação muito próxima com o cliente para que tu possa direcionar ele. Tem todo um trabalho de, tipo, conscientização ou educação do cliente para que ele entenda também o que que ele está pedindo, por que que ele está pedindo, qual é a melhor maneira dele pedir. Às vezes ele acha que quer uma coisa e quer outra. Então, essa conversa, essa aproximação, esse contato muito pessoal acaba acontecendo. Então, muitas vezes a gente faz uma call antes de eu mandar, né, o orçamento, antes de eu mandar a proposta comercial, ou a gente troca vários e-mails e vai conversando para ir estreitando esses laços e aí só depois efetivamente enviar a proposta com o que a gente quer sugerir de escopo para o cliente, né? Sim. Eu tô vendo aqui que uma galera entrou, e ia falar até para a gente compartilhar com o pessoal, principalmente, cara, acho que é bem É. interessante quem conhecer gente que gosta de desenhar e acha que essa live é para essa pessoa, assim, é bem focado mesmo, não precisa enviar para qualquer um não, mas a ideia é que foque em pessoas que você sabe que precisam desse conteúdo, que saber sobre isso. Sempre tem aquele amigo que, pô, tem uma habilidade, gosta, e na verdade nem sabe que isso existe, ou essa possibilidade, né? Então vou compartilhar aqui rapidinho Sim, com algumas pessoas. compartilhei para algumas aqui também. Pronto. Então, e aí eu acho que é legal também falar um pouco, Luiz. A gente está muito nessa vibe, né? Que a gente tem trazido que essa ideia de apoiar as pessoas que querem trabalhar com isso, querem viver disso, né? Querem Uhum. conseguir fazer dinheiro com isso, que muita gente não tem essa noção que é um ótimo trabalho para ser realizado, que pode ganhar muito dinheiro, e as pessoas ficam achando que é uma coisa muito simples, ou uma coisa que nem ou não conhecem, né? Ou que é Uhum. uma coisa assim muito simples sei lá, não imaginam que tem todo esse interesse das empresas e tal. E talvez falar por que saber fazer uma proposta comercial é um acelerador, é uma coisa que vai te levar mais rápido para o caminho de conseguir se bancar e viver bem da facilitação visual. Exatamente. Eu acho que assim, as pessoas que gostam de desenhar e que de repente têm interesse em trabalhar com isso, não sabem exatamente como oferecer. Até por isso a gente também estava falando de fazer uma live sobre proposta comercial para ajudar nesse sentido, né? E aí até eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque podem surgir dúvidas do tipo, mas se é tão bom assim, por que que eles estão querendo falar sobre isso com outras pessoas? Por que que eles estão querendo falar sobre como eles fazem com outras pessoas que podem vir a ser concorrentes, né? E aí a gente conversa muito sobre isso, eu e o Lucas, de que, na verdade, quando eu comecei a fazer a facilitação visual, foram pessoas que me ajudaram a me colocar também e me ajudar a entender como oferecer esse serviço. Então, eu acho que essa coisa dessa corrente, assim, de poder se ajudar um ao outro e de entender que mais do que essa questão da concorrência, é importante a gente entender como criar uma cultura de facilitação visual no Brasil, né? Então, esse é um serviço que ele é novo e que quanto mais gente estiver fazendo, quanto mais as pessoas entenderem o que que é isso, mais todo mundo vai ganhar. Então, eu acho que a visão é muito mais de a gente entender juntos como agregar valor nesse tipo de serviço, de entrega, né? De fazer um resumo visual, de entender o que que as pessoas estão fazendo e resumir visualmente, de estar numa palestra e fazer
um painel que ajude as pessoas a lembrar aquele conteúdo e que elas possam depois estar muito mais conectadas com essas informações e não ser aquela avalanche de coisa que ela nem sabe como usar, o que aconteceu. Ou então, quando elas saem de uma reunião e veem assim, um painel resumido do que foram os principais pontos que elas conversaram, isso é muito gratificante, é super bom, assim, né? A gente poder se sentir útil e ter prazer no que a gente faz no nosso dia a dia. Então, a gente acredita muito nessa visão colaborativa dentro desse mercado da facilitação visual. Até por isso também a gente quer fazer um curso, a gente quer treinar pessoas, a gente quer mais pessoas para trabalhar com a gente. A gente não dá conta de toda a demanda que a gente tem em termos de clientes e a gente ainda pode crescer mais. A gente vê que cada ano, esse ano mesmo com pandemia, a gente só cresceu. Então, eu acho que no ano que vem a coisa vai ser melhor ainda. Então, eu acho que é importante a gente deixar claro a nossa intenção aqui de desenvolver esse mercado mesmo, né? E entendendo que quanto mais gente fizer isso, melhor. Porque mais a gente vai se puxar, mais a gente vai entender. Ah, fulano faz desse jeito. Ah, eu prefiro fazer assim. Ah, o estilo dele é assado. Ah, que legal isso aqui. E aí a gente vai ter troca, a gente vai gerar conhecimento e a gente vai desenvolver essa área. A gente não quer que a coisa fique simplesmente parada e poucas pessoas tenham essa habilidade. Não, vamos desenvolver isso para mais pessoas, né? A gente até vê muitas nas palestras que a gente participa, né, Lucas, sobre futuro, sobre as habilidades do futuro, como essa questão de criatividade, de conteúdo, de reter as informações é muito importante e vai ser o futuro, assim, porque a parte operacional vai ser tudo robô. Então, assim, se a gente não se desenvolver e não entender como a gente pode, de tudo que está disponível em termos de conteúdo, organizar isso e fazer de um jeito que as pessoas consigam entender facilmente, eu acho que isso ajuda muito todo mundo, ajuda a própria pessoa, as outras que vão ver, ajuda quem está produzindo conteúdo, enfim. A galera, eu já ouvi as frases bem famosas, né, de tipo, quando um nicho não é conhecido, o cliente tem que responder duas perguntas, né? Se ele vai contratar e depois responder qual. E quando o Uhum, nicho é conhecido, ele é forte, a pessoa só tem que responder qual. Ela não tem aquela uhum, dúvida do que é isso, se vale a pena, se não vale. Então, eu é, acho que esse fortalecimento de mais pessoas estarem falando sobre isso, terem é, clareza, realmente fortalece como um todo, né? Mas sim. aí, voltando um pouquinho, assim, por que você acha que a proposta comercial em si, assim, ajuda as pessoas nesse processo, né? Elas montarem uma proposta comercial boa, ajuda elas a desenvolverem como profissional dentro da É, eu, facilitação visual. eu também gosto bastante de falar sobre como a gente manda, né, essa proposta comercial. Eu acho que ajuda muito passar esse profissionalismo, a gente fazer disso um ritual, né? Então, os rituais, eles são importantes nesses processos de trabalho, né? Então, assim, a pessoa fez uma solicitação, enviou um e-mail, te ligou, mandou um WhatsApp falando que quer contratar uma facilitação visual, tu parar para ouvir, para escrever um documento e aí enviar por e-mail, eu acho que dá um outro peso para essa solicitação, né? Tu simplesmente responder pelo WhatsApp, é tantos reais, eu acho que acaba não passando o profissionalismo que isso precisa ter. Então, justamente quando a gente escreve o documento dizendo tudo que está incluso, o que não está incluso, isso ajuda a tu ter clareza o que tu vai entregar e ao cliente de saber o que ele vai receber. Porque é preciso alinhar as expectativas, né, em relação a esse serviço, já que ele também é muito novo, né? Então, justamente por ele ser muito novo, quanto mais detalhes tu der e quanto mais tu explorar essa coisa com ele, eu acho que mais tu agrega ao teu trabalho e também ao que o cliente vai receber, né? Perfeito. Eu posso Pode falar. até falar um pouco de quais são assim, os fatores que eu acho que são importantes na hora de pensar também uma proposta comercial, né? Quando a gente pensa em escrever esse documento, como a gente organiza ele, que eu acho que isso pode ajudar também as pessoas a fazer por si só, né? Sim, muito maneiro. Então, assim, o que a gente gosta como a gente divide, né? Alguns fatores que são importantes antes de começar. Enquanto tu ainda tá conversando com o teu cliente, entendendo o que ele precisa,
tu precisa entender assim, ele vai querer uma facilitação visual, né? Durante o encontro, ou pré-encontro, ou pós-encontro. Então, existe a linha do tempo, né? Tu pode preparar um painel para que ele apresente num determinado dia, ou tu pode estar, né, naquele local agora, hoje em dia, online ou fisicamente, ouvindo o que está acontecendo naquele encontro e resumindo, então, visualmente. Ou então ele pode te mandar um material de uma coisa que já aconteceu, um vídeo, né, uma live, um texto, um resumo, uma ata de uma reunião, e aí a partir disso tu gerar um painel visual. Então tem algumas possibilidades que eu acho que são importantes de entender, que é o pré, o durante e o pós, né? Aí além disso se for o durante, quantas horas de trabalho são, né? Então, vai ser só de manhã, vai ser manhã e tarde, ou vai ser 3 dias, manhã e tarde. Então, entender o tamanho, né? Quantas horas tu vai ter que trabalhar, quantas horas tu vai ficar dedicado. Entendendo que se o trabalho for, vamos supor, das 8 da manhã ao meio-dia, geralmente tu vai ter que chegar 1 hora antes e ficar 1 hora depois. Então, não vai ser das 8 ao meio-dia, vai ser mais tempo. Então, é importante tu contabilizar mais tempo. Ainda mais que provavelmente tu vai ter uma reunião prévia de mais ou menos 1 hora com esse cliente. Então, já vai contabilizando quantas horas tu vai dedicar para esse projeto para que tu possa efetivamente entregar um serviço de qualidade, né? E um painel que esteja alinhado com a expectativa do cliente. Então, tem isso das horas, tem isso também de ser antes, durante e após, e tem o número de painéis. E aí, isso varia também muito qual é o tipo de encontro, né? Às vezes, o encontro pode ser várias palestras, a gente faz muitos desses eventos. Vão ter o evento tal e vão ser 5 palestras. Então, vai ser o quê? Um painel por palestra. Ou não, o cliente quer um painel resumo que fale das 5 palestras e conecte esse conteúdo. Isso é outra possibilidade. Então é importante também entender que não necessariamente ter muitos painéis no dia quer dizer que tu vai fazer mais rápido. Pode ser que tu leve o dia inteiro para fazer um painel. E além disso, existe esse formato de palestras, né, de seminário, com vários talks durante o dia que a gente vai fazendo, então um painel por palestra. E existe também o formato co-criativo, né, que a gente chama, que são esses workshops, esses encontros em que tem várias pessoas interagindo, tem um fluxo, né, uma programação, uma dinâmica que vai rolando durante o dia, e a gente vai pegar algumas partes desses momentos e resumir o que as pessoas estão falando. E aí pode ser também, durante um dia inteiro, a gente vai fazer um painel, mas que a gente precisa pegar um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui, e as pessoas vão conversando e vão interagindo. E aí tem todo um poder de síntese que tem que acontecer durante esse processo. Então, assim, não necessariamente um painel quer dizer pouca coisa. E não necessariamente, às vezes o cliente pode pedir 4 horas de evento, mas pedir 8 painéis. E aí, assim, geralmente a gente não consegue fazer em 4 horas 8 painéis. A gente leva aproximadamente 1 hora para fazer um painel. Então, esse tempo ele acaba batendo. Agora, se tiver que fazer muitas coisas, palestras pequenas, de 15, 20, 30, 40 minutos, sem intervalo, uma depois da outra, vai começar a embolar. Então, tu sabe que vai ser difícil de tu acabar bem na hora do evento. Então, é importante tu já falar isso pro teu cliente. Já deixar isso claro, já escrever na proposta. Os painéis serão finalizados em até 24 horas depois do evento. E aí, além disso tudo, ainda tem a possibilidade de ser presencial ou online. E aí, se for online... se for presencial, geralmente a gente faz em papel, né? Agora, se for online, dá para fazer em papel ou digital. E aí a gente acaba utilizando o iPad, mas tem pessoas que usam outros tablets ou até a mesa digitalizadora, enfim. Mas dá para fazer também no papel, só que online, né? E aí depois tu tira uma foto, deixa bonito, passa no Photoshop e tudo mais e faz essa entrega. Então, assim, são muitas possibilidades, né, de oferecer um serviço de facilitação visual. Então, eu acho que é legal da gente expor aqui que quando o cliente pede, não necessariamente ele vai saber o que ele está querendo. E aí, cabe de ti, né, de tu ir ali entendendo o que tu pode oferecer, qual é o valor de cada uma dessas coisas, de cada um desses serviços, o que vale mais a pena, o que tu consegue fazer. Tu não vai oferecer uma facilitação
visual digital se tu não tem como fazer isso, né? Então, tu vai focar em desenvolver a partir da criação desses painéis no papel, né? Ó, o Denildo fez uma pergunta. Facilitação seria como uma apostila de uma página apenas? Eu acho que vai depender muito do tamanho do conteúdo, sabe, Denildo? Porque às vezes a gente sofre para resumir as coisas. Então, tem isso também, né? A gente entender qual é o tamanho que a gente pode criar. Vai ser só, a ideia é ter só um painel, beleza? O que cabe em um painel? Quais são as informações? Algumas coisas vão precisar ficar de fora. Quais são as mais importantes? Será que não tem que fazer? Dá para fazer dois? Dá para fazer três, e aí cada um vai ter um foco específico. Por isso que a gente fala que depende muito do que o cliente quer, como tu. É importante entender que a facilitação visual ela está a serviço de resolver um problema. Então, entender qual é o problema que o teu cliente está tendo é fundamental para tu oferecer um serviço que esteja de acordo. Ele perguntou aqui se são resumos, né? Poderia se falar que eles são resumos visuais, né? Isso, exatamente. São resumos visuais. O que eu acho legal de talvez ficar claro para as pessoas é assim, quais são as possibilidades de problemas de uma proposta comercial que não foi bem feita, por exemplo? Tá. Bom, eu acho que o principal é deixar claro os dias que vão ser. Então, dizer que tu vai trabalhar 1, 2, 3 dias, quantas horas por dia, né? E também quantos painéis. Isso, assim, eu acho que a proposta comercial de facilitação visual não pode faltar esses 3 itens. Então, quais são os dias, quantas horas por dia e quantos painéis por dia. Porque isso é a âncora do teu trabalho. Se vocês combinaram que tu vai fazer 2 painéis em um dia e aí ele exige na hora que tu gere 4, tu tem como cobrar mais por isso. Tu pode falar, claro, eu faço, eu vou te passar depois o valor a mais para que esse trabalho seja realizado. Então é importante ter esse norte, né? Claro que se tu quiser decidir na hora que tu vai fazer de graça, não tem problema nenhum, mas então, pelo menos, isso tem que ficar claro para o cliente, que tu está sendo legal, que tu está fazendo uma parada que é de graça para ele, porque, enfim, tu quer evoluir essa relação e vocês querem estar desenvolvendo outros projetos juntos, então isso faz sentido para ti, beleza? Mas assim, o escopo inicial precisa estar detalhado, né? Sim. Eu acho que isso aí talvez fique para outra live, né? Mas acaba conectando muito com a questão da precificação, né? Que eu acho que também é uma Uhum. questão para as pessoas, assim, de como precificar os serviços e tal. É. Eu fico pensando se você tem, se você lembra de algum exemplo, ou que uma proposta comercial tenha dado um problema, ou que ela tenha ajudado a deixar claro alguma coisa que facilitou. Sim. Então, agora há pouco a gente fez um trabalho para um grupo de pesquisa que eles se encontram para estudar temas e aí eles fazem tipo uma comunidade de aprendizado, né? Então, inicialmente, eles falaram com a gente, falando assim, a gente quer que tu esteja lá no dia fazendo a facilitação visual desse encontro, porque é o último encontro da comunidade, a gente quer ter um resumo visual bem legal, não, não, não. Aí eu falei, tá, beleza, vamos. Aí a gente combinou de conversar. E aí na conversa, antes de eu mandar o orçamento, né, antes de eu mandar a proposta visual, a proposta comercial, eles explicaram que esse material, eles queriam também que abordasse como foi toda a jornada de aprendizado deles. E que eles gostariam que isso ficasse claro no painel e que isso fosse depois uma coisa visual que eles pudessem todo mundo compartilhar no LinkedIn e contar que todo mundo estava nessa comunidade de aprendizado, aprendendo tal coisa, e como é que foi e tudo mais. Aí eles falaram assim, então de repente o que pode acontecer quem sabe tu faz uma parte antes e uma parte durante o encontro. Aí a gente ficou conversando, tá, então o que teria que entrar antes, né? Quais são as informações que precisavam estar antes? E aí a gente começou a conversar e eles viram que, na verdade, o painel não era para fazer no dia, e sim era para fazer antes, porque eles queriam apresentar no dia.
Então, a gente entendeu que é como se fosse um banner, né? Mas é um banner artístico. Ele ajuda justamente as pessoas a entenderem do processo. Então, eles queriam contar como foi esse processo de aprendizado dessa comunidade, quais foram as temáticas que eles fizeram e o que eles geraram de valor. Então, a gente fechou, né, um orçamento, fechou um valor, uma proposta comercial, e aí a gente fez uma outra reunião de briefing especificamente para pegar o conteúdo. Aí eles me mostraram slides, eles me mostraram como foi, fotos e tudo mais. E aí, ao ouvir esse conteúdo, eu fui anotando e resumindo, e aí juntos a gente chegou num texto, que era o texto principal que tinha que ir para o painel. Aí esse texto foi gerado primeiro um rascunho, bem rústico, bem assim, só tipo posicionando, aqui vai ficar o título, aqui a gente pensou em botar um parágrafo que tem essas informações aqui, aí a gente vai fazer um caminhozinho, nesse caminho, além disso, na verdade, antes a gente mandou 2 opções de layout, a gente estava pensando em fazer uma estradinha, ou então a gente estava pensando em fazer alguma coisa com as letras, em que em cada letra acontecia uma ação específica para contar isso tudo. Então, assim, aí a gente aprovou, mandou as 2 opções, aí eles aprovaram a do caminho, aí a gente desenvolveu mais o rascunho, e aí assim, gente, não tenha medo de mandar rascunho para o seu cliente. Isso vai te ajudar, sabe? Porque tu não tem como adivinhar o que está na cabeça do cliente, tu tem que ir meio que fazendo e desenvolvendo. Isso era uma das coisas que mais eu tinha assim, vontade de fazer quando eu trabalhava em agência. Incluir mais o cliente no processo criativo, para ele entender como as coisas funcionam e a gente tomar decisões juntos. Porque eu tentar adivinhar o que está na cabeça do cliente nunca vai dar certo. Então, nem ele sabe o que está passando na cabeça dele. Então, assim, não tem como, sabe? E aí a coisa de tu fazer e mostrar, e aí ele vê, gostei, não gostei, acho que é melhor assim. Eu acho que essa representação visual que tu sugeriu não tem nada a ver com o que eu quero, porque pode acontecer, sabe, gente? Eu não sei tudo da vida do projeto do cliente. Então, a gente sugere, não tem problema ele criticar. É bom que ele critique, é bom que a gente entenda mais. Então, foi todo um processo que foi feito passo a passo com o cliente pré-encontro. E ele começou inicialmente falando, eu quero que tu esteja lá no dia e faça 2 painéis, um em português, um em inglês, porque daí não sei o quê, nananã. E aí mudou tudo, sabe? Então, assim, estar próximo do cliente te ajuda a entender como oferecer algo que faça sentido para ele e não que simplesmente seja uma coisa que tu acha que faz sentido, né? Isso, o design thinking e tudo mais que a gente também adora, ajuda bastante, né? Muito maneiro. Na investigação do que seria a proposta, na verdade, o próprio escopo do trabalho vai mudando, né? Se você vai fazendo esse processo junto. Muito legal. Eu não sei se você tem mais algum... tinha uma pergunta aqui que a Elas Visuais mandou. Eu acho que vai ser meio um spoiler de uma outra live, mas não sei se você pode já falar um pouquinho. Vocês descrevem o valor do dia, da hora trabalhada, para nesse adendo o cliente já saber? Sim, a gente faz, na verdade, a gente faz a combinação disso. Então, a gente coloca assim, o documento funciona, primeiro, com o nome do cliente e tal, e as informações, e a gente coloca, isso é bem importante, gente, prazo de validade da proposta, tá? Porque tu mandou a proposta lá em março, o cliente vem em novembro falar aquela proposta lá que tu me mandou. Tipo assim, não, calma, deixa eu rever esse escopo, deixa eu ver isso aqui. Então, assim, coloca prazo na proposta. A gente coloca geralmente de 30 dias. Aí coloca isso lá em cima. Aí a gente apresenta a Céu Azul num pequeno parágrafo. Aí depois a gente fala de uma coisa que é super importante que a gente pode também falar aqui, que é prazo e qualidade. Então, pior coisa do mundo é pedido urgente de noite para o dia seguinte. Então, assim, a gente tenta educar os nossos clientes a peçam as coisas com antecedência, porque a nossa agenda não é fácil. Então, para eu simplesmente pegar e jogar tudo que eu tinha planejado da semana para abrir espaço, para entrar um projeto novo, para eu fazer briefing, para eu entender o contexto, para eu entender quem é a equipe, para fazer, para entregar, para a gente gasta muita energia e a gente acaba impactando todos os outros projetos. Então, assim,
Prazo, a gente sempre coloca um valor de prazo de urgência. Se a pessoa pede com menos de 3 semanas de antecedência, a gente coloca prazo de urgência, porque não funciona. E aí a gente explica isso no início. Depois a gente fala um pouco do contexto, então como que chegou, esse trabalho é para empresa tal, para área tal, para ajudar os líderes tal, 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 faz parte de um projeto, blá, blá, blá. E aí fala uma parte mais conceitual e depois, efetivamente, a descrição do projeto, que aí tem a ver com quais são os dias, os horários, o número de painéis, o tamanho do painel, porque às vezes o tamanho pode mudar, então, vai fazendo uma facilitação visual digital, em 1920 por 1080, ou não, vai ser um tamanho quadrado, ou vai ser outro formato, vai ser um tamanho de flip chart, não, vai ser... Tem aqueles rolos também, né, que a gente já fez também, que é tipo bem grandão, aí vai ter 2 metros por 3 metros sabe, um negócio de giga. Então, isso tudo a gente já deixa ali descrito, e aí depois a gente já deixa descrito que é importante a gente ter um alinhamento, que é a parte do briefing, né? Para entender a programação em detalhes, os tempos e momentos, para que, caso seja necessário, o escopo vai ser revisto, né? E aí depois, se for uma facilitação visual presencial, a gente coloca quais são os materiais, tipo um negócio dizendo que a gente usa materiais profissionais e que a gente vai levar esses materiais, como é o local que a gente precisa ter. Então, assim, a gente já passou vários perrengues de chegar num lugar e, olha, aqui é o canto da facilitação gráfica de vocês. Aí não tem luz. Essas pessoas acham que a gente tem visão raio laser para desenhar. Uhum. Então, não tem luz, não tem cadeira, não tem o flip chart, não tem nada. Então, assim, a gente fica assim, cara, não dá. Então, já na proposta, tem que dizer tudo que tu precisa. Então, a gente precisa de um espaço de trabalho. Se o cliente não fornecer isso, a gente pode fornecer, claro. Mas a gente vai cobrar por isso. Eu vou cobrar para levar um cavalete de flip chart, para levar uma luminária, para levar cadeira, para levar uma mesa. Então, assim... A gente já solicita isso de cara no orçamento. Eu preciso de uma mesa de apoio, 2 cadeiras, o cavalete do flip chart, um local com iluminação. Exatamente, parede, qualquer coisa, sabe? Então, assim, a gente já teve que desenhar no chão, já foi assim, olha, perrengue. Então, para não passar mais por isso, justamente, a gente coloca já desde cara o que a gente precisa, né? Nossa, aquela parede de lona, assim, aquela parede de meio de papel que não dá para grudar nada e o papel fica caindo, exatamente. Então, assim, isso tudo a gente alinha na proposta. Então, o local, o material, aí como vai ser a digitalização. Alguns clientes pedem que a digitalização seja feita em gráfica profissional. E aí, o que acontece? Isso influencia uma logística, né? Então, eu faço a gente faz o evento amanhã. Quem tem que ficar com os painéis somos nós. A gente tem que levar o painel de volta para casa, ir até a gráfica, fazer a digitalização, chegar em casa, dar uma olhada, ver se passa no Photoshop um pouquinho mais, dar um ajuste aqui e ali e tal, não sei o quê. Aí manda de novo para o cliente, sei lá onde, Ana. Então, isso também é um valor que é importante ser cobrado. A gente geralmente opta por fazer a digitalização via scan, que é um aplicativo que é o Can Scanner, que a gente paga, eu acho até, que tu consegue tirar uma foto e ele meio que escaneia automático, assim, sabe? E aí, depois a gente ainda passa no Photoshop, dá uma melhoradinha, aquela coisa. Mas é muito mais fácil do que tu ter que ficar com o painel, levar para casa, aí vai na gráfica, volta da gráfica, não sei o quê, leva no o cliente não tá, não sei aonde... E aí demora para receber. E aí perde também um pouco do timing de... cadê aquele painel que a gente fez no evento tal? Aí demora uma semana para chegar na mão do cliente, sabe? Então, a gente também já deixa descrito isso certinho lá. Legal. A Kátia mandou um comentário aqui. Queria ver se você quiser comentar. Ela botou: o diferencial é a escuta que vocês têm desenvolvida com a atividade que fazem. Eu acho que isso é uma das coisas, assim, dos soft skills, né? Porque o que é legal da facilitação visual é justamente que a gente consegue juntar essas duas partes, eu acho, do cérebro, né? Então, assim, tem a parte do ter que desenhar e escrever e fazer uma ilustração e tudo mais, mas tem a parte também do saber ouvir, né? E muitas pessoas se perdem justamente no saber ouvir, porque ficam ou julgando o que a galera tá falando,
ou não conseguem ter um filtro de entender o que é mais importante daquilo que está sendo ouvido, né? Porque as pessoas, elas, se vocês forem reouvir a nossa live aqui, vocês vão ver que a gente fala a mesma coisa várias vezes. E aí tu começa a entender que as pessoas falam a mesma coisa várias vezes, de vários jeitos, e começa a tentar pegar quais são as pérolas, né, dessa fala, né? E aí colocar isso também de uma maneira que seja sintética, mas que também tenha um apelo emocional, né? Então, a gente também brinca que, assim, o facilitador gráfico não tem como fazer milagre, né, gente? Se a palestra é ruim, não tem que fazer, vai ser um negócio meio chato. Então, assim, quando a palestra é emocionante, tá, a gente fica super empolgado também, né? A gente, tipo, fica com aquela energia e vai vamos fazer isso aqui, não, tem que entrar isso aqui, não, vamos, isso aqui ficou de fora, vamos botar isso assim, desse jeito. Quando a pessoa usa figuras de linguagem, né? Então, isso ajuda muito a conectar emocionalmente e aí pegar esses insights e tal. Eu acho que isso faz muito, muito sentido. O que eu acho interessante do processo também da facilitação visual é que ele me parece ser sempre como se fosse uma coisa em construção. Então não tem nada meio que escrito em pedra, assim, ele é um processo que te ajuda a te levar a algum outro lugar, assim, sabe? E até por isso é diferente de ilustração, né? A ilustração, ela tem um puta acabamento, é maravilhoso, é lindo, é perfeito, entendeu? Só que não dá espaço para criar junto, não dá espaço para tu pensar em cima, porque a coisa já está muito posta. Então, eu acho que a facilitação visual, ela tem esse intuito também de ser essa cara de ter alguém fazendo um resumo aqui, um rascunho pra gente, e a gente pode criar em cima disso, e fazer conexões, entender como um mapa do que está acontecendo. Então, isso ajuda as pessoas a se desenvolverem, né? É. Ó, o Dodô Rodolfo mandou aqui uma pergunta, que é: quais são as pessoas, principais referências no Brasil e no mundo que influenciaram vocês nesse trabalho? Show. Eu tô até peguei 2 livros aqui para ajudar nisso. Eu acho que esse livro aqui é um dos principais em relação à facilitação visual, que é Reuniões Visuais, do David Sibet. É um velhinho muito fofo, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui ele. E o que eu acho interessante dele também, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem tanto, que é a facilitação, essas reuniões visuais que ele fala, em que a pessoa, o facilitador, ele tá ativo no processo. Então, aí ele consegue misturar facilitação de processos junto com facilitação visual. Então, isso é interessante também da gente falar, que é uma visão que a gente tem cada vez mais. A gente também faz serviços de facilitação de processos em que a gente utiliza o visual para nos ajudar nesse processo. Só que é isso, assim, tem que desenvolver muito aí nessa área, né? Esse aqui é o tiozinho, David Sibet, um fofinho. Então esse aqui eu acho bem, bem legal, de informação. Aí tem a Sunny Brown, que tem esse livro aqui dela, The Doodle Revolution. E aí o foco dela é mais... falar até sobre doodle, né? Doodle, rascunhar, né? Então ela fala sobre a importância de tu conseguir fazer uns rascunhos e isso te ajudar a pensar de alguma maneira. Então ela também aqui tem uma categoria que ela coloca, deixa eu ver se eu acho aqui, que ela fala quais são os tipos de doodlers. Esses 2 são gringos, né? Mas assim, aqui no Brasil tem mais gente também que... Ó, The Universe of Doodling. Então tem o Doodler, tem o Infodoodler, que fazem grupos, que faz performance, que é mais o que a gente faz. Tem o que é personal, então faz sozinho, né? On air, off air. Então tem várias categorias. Eu acho que de gringos são esses 2. Brasileiros, eu acho que tem 2 também que são os mais antigos que eu conheço, que é a Arte da Conversa, que é a Carol, que ela é maravilhosa, e o pessoal do Ideia Clara. A Arte da Conversa eu acho que é de Brasília, e o pessoal do Ideia Clara é de BH. E o Lucas, eu não sei se, enfim, não esse Lucas, o outro Lucas, que é do Ideia Clara, tem um TED bem legal sobre
facilitação visual e empatia, e como essas coisas se conectam, que aí tem a ver com o que a gente estava falando aqui, de saber ouvir, das pessoas se sentirem ouvidas, delas entenderem como, pelo olhar do outro, elas são compreendidas, né? Porque a gente não tem essa noção. A gente fala umas coisas aqui, umas bobagens, e a gente não sabe como é que as pessoas, como é que isso chega para os outros. Então é realmente a prova de como isso está chegando para alguém, né? Então essa conexão é muito legal. É. Deixa Por isso que é importante a galera comentar e estar trazendo, assim, porque também é uma forma da gente ver o que cada um tá recebendo, né? A eu... Elos Visuais também perguntou. Luísa, você tem outros formatos além dos painéis para essas sistematizações? A gente tem feito os vídeos, né? Agora, desde o ano passado, não sei se essa é a pergunta, mas desde o ano passado a gente começou a fazer vídeos em facilitação visual, né? Então, nesse esquema, daí a gente geralmente tem uma locução rodando e a gente desenha o que está acontecendo nessa locução e tal. E aí a gente começou a trabalhar com audiovisual, mas focado nesse tipo de serviço, né? Para além disso, a gente já desenvolveu algumas iconografias. Então, também no início do ano, tem um cliente nosso que é a ASEC, que é uma associação para a saúde mental, que eles queriam desenvolver iconografia para ações específicas de programas deles de saúde mental. Então, a gente foi desenhando cada um dos ícones para representar, né, o que cada uma dessas coisas fazia. E aí, como a gente também é designer, né? Então a gente faz e-book, a gente faz outras coisas que ajudam, né? Nessa entrega. Então, eu acho que tá dentro desses dois universos, assim, muito dentro do design gráfico e muito dentro do audiovisual. E aí, dentro do design gráfico pode ser um e-book ou algum banner, né? Alguma coisa assim. A gente já fez banner também para, tipo assim, fez o painel digital. E aí a pessoa imprimiu numa lona, né? E aí fica com uma durabilidade muito maior. Tipo, era para o pessoal da Firjan, a gente fez sobre o programa de incentivo deles. Então eles tinham, era um negócio que eles iam rodar o Brasil inteiro, quer dizer, o estado inteiro do Rio de Janeiro, e iam apresentar isso para várias empresas. Então eles tinham que ter um banner. Papel, o negócio ia se destruir, a terceira negócio, ele já ia estar todo amassado. Então a gente fez digital e eles imprimiram um banner e aí ficaram com esse banner, né? E aí do audiovisual a gente tem também desenvolvido, e eu acho que o que é legal do audiovisual, a gente tem aprendido muito nesse processo, é poder contar também as histórias de uma maneira muito simples, né? E a gente vê que se a gente combina as três coisas, o áudio, com o desenho, com a escrita, tipo assim, porra, alguém tem que entender esse negócio, sabe? Tipo, não há quem não entenda. Então, assim, tu tem todas as coisas para fazer a criatura entender o que tu tá querendo passar de mensagem. Então, a gente... e aí a dica que a gente dá é para usar para fazer o audiovisual, a gente tem utilizado o Doodly. O Lucas é o fera do Doodly, então ele pode falar mais. Então, assim, é um software que é especificamente para isso. Se vocês procurarem aí, super dá para entender um pouco mais, né? E tem o VideoScriber também, né? Que a gente É, já olhou também. Ela perguntou também se tem algum vídeo no Insta, vídeo no Insta sobre isso ou que a desses gente vídeos que tem. a gente fez. Que a gente fez. Tem no nosso Instagram, a gente já fez a gente está fazendo uma série de vídeos para energias, a gente hoje lançou um da Balco, até vou depois divulgar, que é uma startup que trabalha com... Então, tipo, a Balco é um exemplo, a gente acabou de fazer para eles um vídeo que eles tinham que explicar sobre uma oferta de precatório, de uma questão financeira, que, tipo, é um negócio, assim, super... a princípio, assim, meio complexo e que a gente conseguiu fazer num vídeo de 1 minuto e meio as pessoas entenderem do que se trata. A Energisa também está com essa dificuldade de precisamos contar o que é uma comercializadora de energia, né? Então, cada vez mais as pessoas podem comprar energia diretamente. Como comunicar isso de um jeito simples, né? E de um jeito que as pessoas se conectem. Então, tem esses da Energisa, tem esse da Balco. A gente fez também para um pessoal que está fazendo uma pesquisa na Serra, né, do Rio, que é do nosso território Sabemos Nós. Tem ali aqui no nosso Instagram, tem alguns que a gente já fez. Céu Azul. Céu Azul Facilitação. Isso. O Rodolfo
Mandou aqui. Conheci você, Luiz, do Global Summit no Rio Ah, há sim. alguns anos atrás. Estava facilitando a primeira experiência com jogos cooperativos e fiquei muito encantado com o seu trabalho. Parabéns. Ah, obrigada, Rodolfo. Então, esse foi é um exemplo de estar participando do encontro e também estar desenhando junto, né? Que é o que o David Sibet fala dessas reuniões visuais, né? Porque eu acho que também, assim, me agonia muito quando a gente está numa reunião e não tem ninguém anotando nada, ninguém sabe o que está sendo decidido, o que está saindo dali. Então, assim, ter essa ferramenta para ajudar a tangibilizar as ideias é super importante, assim, sabe? Porque isso também é uma outra coisa. A gente trabalha muito em parceria com os facilitadores de processos, com os consultores. Então, volta e meia, né? Ah, a gente vai fazer um projeto, a galera de RH vai se encontrar para pensar o planejamento do ano. E aí vai ter um consultor que vai estar liderando, né, pensando, facilitando, fazendo todo esse processo. A gente está alinhado com essa pessoa é super importante para a gente entregar melhor, né? E aí ter esse momento com ela, então falar para o cliente, olha, o legal seria a gente falar com um consultor que vai estar lá no dia, para que a gente entenda quais são os momentos, o que ele acha também que é legal. E aí é isso, a gente não faz nada sozinho, a gente tem que construir junto com os outros, sabe? E pedir para falar com os outros, sabe? É isso, é ter toda uma desenvoltura de perguntar, mas quem é que vai estar lá? Quem vai estar liderando esse processo? Eu posso falar com essa pessoa? E aí é ótimo, porque tu já faz network, a pessoa já te conhece, tu já mostra uma postura profissional dizendo, eu tô aqui para fazer o resumo visual, eu tô aqui para fazer o painel visual do dia inteiro do encontro. Para o próprio consultor que está liderando, é ótimo, porque ele fica com esse registro do trabalho dele, sabe? Então, eu acho que todo mundo ganha. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu tinha notado aqui que seria legal de falar. A Luísa mandou mais uma coisa. Não, a Ela de Visuais mandou mais aqui. Luísa, faz depois uma live falando dos vídeos para aprofundar essas questões de sistematização da informação para a construção do roteiro, tempo utilizado para isso e Uhum. etc. Sim, bem legal. A gente quer também falar mais sobre isso para ajudar, porque é um jeito, mais uma entrega, né, que pode ser feita com a facilitação visual. Tem vários, assim, tipo Draw My Life é o que é um dos mais famosos. E aí, assim, esse jeito que a gente acabou fazendo, tá, pessoal, foi um jeito que a gente descobriu para conseguir fazer todo mundo de casa. Então, antes da pandemia, né, a gente até fez uns vídeos no ano passado que não tinha pandemia e aí a gente estava conseguindo fazer numa parceria com uma empresa que trabalha com audiovisual. Então, eles faziam toda essa parte de roteiro, de filmagem, de edição. E aí, assim, se tu vai até um local e filma, é diferente. A estética é diferente, né? É mais, assim... tem a mãozinha, tu tem que saber exatamente qual é o ângulo que tu vai posicionar a câmera, tem toda uma iluminação que precisa ser feita, geralmente é feito em estúdio, tu tem que alugar a câmera, tem que alugar equipamento, tu tem que, enfim, é tipo assim, outra produção a parada, a brincadeira assim fica um pouquinho diferente. Então a gente acabou também optando pelo Doodle, porque é uma coisa que a gente consegue fazer em casa, assim, né? E mais barato, a estética acaba ficando mais essa cara de coisa digital, mas dá até para botar a mãozinha no próprio Doodle, até os clientes nem têm pedido, eles preferem fazer sem a mãozinha, mas eu acho que é já um jeito, assim. Eu já fiz alguns bem caseirão em casa, eu filmando de cima e tal, assim... Dá para fazer, cara, é isso, assim, depende do teu cliente, da exigência do teu cliente, né? Então, eu acho que uma das coisas que é importante que a gente que é empreendedor sabe é fazer mais com menos. Então, tem que ser muito criativo e sugerir possibilidades e tal. Às vezes tu pode chegar pro teu cliente e perguntar assim, tá, então quanto tu tem de budget? Ó, me fala aí, quanto tu tem de dinheiro para eu ver se eu consigo pensar numa sugestão, numa solução para o teu problema que caiba dentro do teu orçamento, sabe? Então, eu acho para nós, assim, quanto mais transparente, melhor. E aí, entender junto com o cliente como tu pode oferecer alguma coisa que faça sentido para ele e que ele possa pagar. E que também tu não fique ali, tipo, se sentindo explorado, né? É a pior coisa que tem é trabalhar desse jeito.
Eu acho que dá para ainda falar se tem alguma coisa, assim, alguma último item sobre proposta Uhum. comercial que você tenha interesse de falar, uma dicasinha, ou alguma Ah, eu, explicação de algum eu acho que ponto. retomar assim, os pontos principais, que é quando alguém te pedir é entender se tu vai fazer antes do evento, durante ou depois, entender quantas horas, né, que vão ser de evento, se for durante, quantos painéis vão ser necessários. Ah, outra coisa que a gente até não falou tanto aqui é essa coisa do on-air, off-air, que aí, justamente por estar nesse momento de pandemia, a gente pode fazer uma facilitação visual em que dá para ver que a gente está fazendo, ou uma coisa que ninguém nem sabe que a gente está fazendo e aí no final do evento a gente entrega. Então isso também vai do cliente. Ah, ele quer mostrar o processo da facilitação visual para o seu público. Beleza, tem alguns jeitos de fazer isso. Se tu vai fazer no papel, dá para tu simplesmente jogar a tua câmera e mostrar tu ali indo criando no Flipchart, né? Ou não, se tu não vai fazer no papel, direto no iPad, no digital, tu pode ir compartilhando assim, sabe, gente? A gente desenha de tipo assim, deixa eu dar um aqui, e aí fica assim, aí vem e vai, né? Então, o legal é que a gente utiliza um programa que se chama Procreate, e aí dá para exportar um vídeo em time-lapse do processo todo de desenho. Então, ele exporta um vídeo de mais ou menos de 30 segundos, né? E aí a gente mostra em momentos específicos, assim, tipo, olha como é que tá ficando o painel. Ah, depois ao final a gente vai mostrar. Então, a gente também está se adaptando para ver como apresentar a facilitação visual online, né? Então, isso tudo. Só que aí é isso, fazer isso de apresentar, que é o on stage, que a gente chama, te toma tempo, porque tu tá ali fazendo o painel, tu tá prestando atenção no evento, aí tu tem que parar tudo para exportar um vídeo, para falar com o cliente, para eles mandar, para não sei o quê, para nanã. Então, assim, tu acaba perdendo um certo tempo nesse processo. E a gente sabe que a facilitação visual tem que ser rápido. Então, se tu estiver te distraindo, tendo que prestar atenção em 1000 coisas ao mesmo tempo, isso vai atrasar. E aí, o que tu tem que fazer? Alinhar com o cliente na proposta comercial, que os painéis não ficarão prontos ao final do evento. E aí, ver se isso é ok para ele, ou então, se ele quer que fique, não dá para ter tudo. Se ele quer que fique tudo pronto ao final do evento, não fala com a gente e deixa trabalhar. Então, é importante deixar essas coisas claras para que não haja surpresas desagradáveis, não é mesmo? É isso. Eu não sei se quer talvez fazer algumas considerações finais. Se alguém tiver alguma pergunta aí, a hora é essa também. Gente. Estamos chegando ao fim dessa live. Eu tô dando aí uma horinha. Eu acho também que uma das coisas que eu tinha notado aqui que eu acho legal da gente falar, assim, de quem quer trabalhar com facilitação visual ou conhece algum amigo ou amiga que queira, o legal, né, a vantagem desse mercado é que a gente está sempre aprendendo coisa nova. Então, isso é muito, assim, é uma coisa que eu e o Lucas, a gente gosta muito, né? Então, tu tá sendo pago para aprender, gente. Que profissão que tu é pago para aprender? Olha só que legal. Você é tipo a pessoa nerd da sala, que gosta de prestar atenção no que o professor fala e resume tudo para todo mundo. Seja essa pessoa, sabe? Então, se vocês conhecem pessoas que gostam de desenhar e que acham que de repente tem potencial de trabalhar com isso, indica esse perfil, o perfil da Céu Azul. A gente vai estar gerando conteúdo para ajudar a disseminar essa cultura da facilitação visual para mais e mais pessoas, porque a gente acredita que isso não é uma moda e que isso é para ficar e que isso vai ajudar muitas pessoas. Ó, e a Paula fez uma última pergunta aqui. O cliente deve prover materiais, papel, cavalete, fitas? Então, depende de tudo que tu vai alinhar previamente, né? Os materiais de desenho e o papel, geralmente a gente leva, porque é o nosso material do dia a dia, né? Então, a gente que leva as canetas, lápis, lapiseira, borracha, fita crepe, aquelas fita gominha que cola, o próprio papel e tudo mais. Agora, o cavalete, o cliente, a gente pede para o cliente
providenciar para nós, assim, porque já é uma mão, assim, ter que levar da casa, não cabe no carro, é uma função. Então, assim, a gente prefere pedir para o cliente poder, então, oferecer isso pra gente, né, o cavalete, mas o resto a gente leva. Show de bola, então. Acho que é isso, né? Legal! Então tá, gente. Nossa, eu não sei se semana que vem que vai ter, porque estaremos talvez de férias, hein, natalinas. Vamos pensar. Mas a gente vai continuar depois. Beleza. Beleza? Então a gente avisa aí, acompanha aí os conteúdos e a gente avisa se for rolar. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo, valeu!